passada e a aula retrasada, né, foi baseado no dimensionamento de condutores, né, para a sua instalação elétrica. Então, já vai namorando, né, a gravação da aula passada, a gravação da aula retrasada e as apresentações também, porque lá para P2, né, eu vou precisar que vocês incluam no seu projeto, né, essa parte de dimensionamento de condutor, dimensionamento de eletroduto, por cada ambiente que você, né, da sua planta, cada cômodo de sua planta. Né? Então, se for tendo dificuldade, dúvida, dá uma olhada na aula gravada, tira a dúvida comigo, vê o arquivo de slide, né? Vai aos pouquinhos treinando, porque depois eu vou melhorando as informações e vocês vão aplicando na continuação do seu projeto. Embora, né, eu tenha solicitado que o seu projeto fosse até a parte da potência, o seu projeto não termina lá para P1, né? Para P1, sim, mas até o final do nosso curso vai ser trabalhado, com certeza, mais atividades que você vai empregar exatamente no seu projeto, ok? Então vamos lá. A parte de dimensionamento de eletroduto, é difícil você encontrar livros técnicos que falam sobre isso, tá? É bem complicado. Então, na dúvida, galera, vá sempre à ABNT NBR 5410. Tá? Ela tem um trecho específico lá sobre eletrodutos. Tá? Tem as suas tabelas para identificar. Quando você pega a norma, te assusta muito, porque você vê muita tabela, você vê. Mas eu separo da norma e boto exatamente aqui da forma e comentado, né? Então fica mais fácil de você interpretar. Né? Vamos lá. Bom, então o dimensionamento segundo a ABNT de eletrodutos, né? Dimensionamento de eletrodutos segundo a ABNT NBR 5410. Bom, os eletrodutos acomodam os cabos pelas paredes, né, de uma instalação e são parte importante da infraestrutura elétrica, ou seja, parte da instalação, né, que propriamente não se utiliza, né, da eletricidade para funcionar, mas que faz parte da instalação elétrica. Né? Os eletrodutos eles não são energizados, né, eles acomodam, né, teoricamente, se for baseado em norma, acomodam perfeitamente, né, a passagem de cabos. Todos os componentes que suportam, fixam, né, e protegem cabos e outros componentes elétricos fazem parte dessa infraestrutura, né, como caixas, painéis, fixadores, né, entre outros. Bom, agora as prescrições para a instalação de eletrodutos, né, na BNT NBR 5410 vai estar destacada nesse item 6.2.11, né? E ela afirma para a gente que são 18 itens, né? Ou seja, ela fala bastante, né, sobre aplicação, sobre o uso de eletrodutos, a forma correta de utilizar eletrodutos. Então, é um trecho bem grande. Né? Então, vamos lá. Só para a parte de instalação. Bom, é vedado o uso como eletrodutos, né, de produtos que não sejam expressamente apresentados e comercializados como tal, né? Ou seja, você vai comprar, você vai instalar um eletroduto. Né? Você não pode comprar uma mangueira, né, de água para usar e embutir ela como eletroduto, ok? Por mais que isso seja meio óbvio, mas isso é muito importante. Está escrito exatamente dessa forma, bem coerente no início da apresentação de prescrições para instalação. Fala, pô, Brian, é um absurdo, né? Ela tá vendo, como mangueira, como tubulação, olha lá, está esta proibição, tá vendo? Tubulação de metal. Ah, eu vou de ferro, vou fazer isso aqui de eletroduto. Não pode, né? Está proibido com base nessa norma aí. Fala, pô, Brian, mas não é possível que alguém vai passar cabeamento elétrico, o cara vai botar tubulação de água. É possível. Né? Você vê muito tipo de instalação elétrica e que na hora lá, tem que botar eletroduto, acabou, não tem. Pô, pega aquele tubo de água ali, a gente corta aqui e passa o cabeamento. Eu, em particular, já vi algumas vezes. Né? Então, é meio absurdo, mas se você não prestar atenção,
acontece? Nas instalações elétricas abrangidas por esta norma, só são admitidos eletrodutos não propagantes de chama, né? Então, se tiver algum evento, né, de chama, ele tende a murchar e não propagar. Só são admitidos em instalação embutidos eletrodutos que suportem os esforços de deformação característica da técnica construtiva utilizada, né? Então, se tiver alguma deformação de peso, contração, torção, corrosão, queima, só pode ser admitido, né, se for eletrodutos que suportem esse tipo de característica. Em qualquer situação, os eletrodutos devem suportar as solicitações mecânicas, né, químicas, elétricas e térmicas, né, a que forem submetidos nas condições de instalação. Nos eletrodutos, só devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares. Né? Qualquer outro tipo de cabo nu, por exemplo. Né? Cabo elétrico esmaltado para o cobre esmaltado, para que não tenha contato elétrico, não é permitido, né, aplicar em eletroduto. Isso não exclui o uso de eletrodutos para proteção mecânica, por exemplo, condutores de aterramento. As dimensões internas dos eletrodutos, né, o item 6, ó, as dimensões internas dos eletrodutos, isso aqui é muito importante, muito usual, por um acaso, e de suas conexões devem permitir que, após a montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Para tanto, né, no mesmo eletroduto, podemos colocar vários condutores de circuitos diferentes, desde que eles se originem no mesmo quadro de distribuição. Então, veio do mesmo quadro de distribuição, né? Então você pode passar vários condutores no mesmo eletroduto. A quantidade máxima de condutores dentro do mesmo eletroduto, né, é de 10 condutores ativos. Estes condutores devem ocupar no máximo 53% da seção total. O ideal é trabalhar com 40% ou 33% da ocupação máxima, né? Aí vamos lá. Como assim? Se você utilizar apenas um condutor, né, então tem que ocupar no máximo 53% da capacidade total. Se for um condutor de diâmetro maior, por exemplo. Agora, para 2 condutores, você tem que ter uma área, né, de 31%, né, de ocupação máxima. E para 3 condutores ou mais, no máximo 40% de ocupação. Isso aqui é muito interessante, inclusive para o projeto de vocês, né? Depois que nós fizermos a parte toda de desenho, você vai analisar quantos condutores passam por aqui, quais são, aí você vai ter uma ideia de qual eletroduto que você vai ter que utilizar. No seu memorial descritivo, você incluir lá que na sala tem que usar eletroduto, né, de tantos milímetros de diâmetro, no quarto, tantos milímetros de diâmetro, na cozinha, né, você vai descrever isso. Brian. Oi. Independente do diâmetro do condutor, o limite máximo são só 10 do eletroduto, o limite máximo são só 10 condutores? Sim. Aí se você precisar de mais condutores, você tem que passar um outro eletroduto em paralelo, né, e equilibrar essa quantidade de condutores. Tá, obrigada. Bom, trechos contínuos de tubulação sem interpolação de caixas ou equipamentos não deve exceder 15 metros de comprimento para linhas internas às edificações e 30 metros de comprimento, né, para as linhas aéreas externas às edificações, né, se os trechos forem retilíneos. Como assim? Acho que aqui não... Tá, deixa eu voltar aqui. Você tem o seu eletroduto, né? Aí você compra vários eletrodutos. De acordo com a norma, dentro das estruturas, né, das edificações, você não deve exceder 15 metros de comprimento. Ou seja, você foi com um eletroduto inteiro, chegou a 15 metros,
Independente se você precisa de uma caixa de passagem ou não, você é obrigado a incluir uma caixa de passagem. Né? Então, se você vier com a guia, com os cabeamentos ali, você vai puxar por ali e vai continuar passando. Né? Então, máximo 15 metros de comprimento de eletroduto ininterrupto. Né? E 30 metros para as linhas aéreas externas à edificação. Então, se você tiver do teu lado externo, né, do teu prédio, da sua residência, do seu projeto, em área externa, você pode, essa distância ininterrupta pode variar de 30 em 30 metros. Né, mas se está internamente, no máximo 15 em 15 metros, tem que ter uma caixa de passagem. Uma interposição de caixas. Se os trechos incluírem curvas, né, o limite cai para 15 metros, o de limite de 15 metros cai para 30 metros. Desculpa, o limite de 15 metros e de 30 metros devem ser reduzidos para 3 metros para cada curva de 90 graus. Então, beleza, você tem uma parede de... Você tem um comprimento de 20 metros dentro da sua residência. Né? Então, tem uma curva? Tem. Então, você tem que já reduzir para 3 em 3 metros. Tem uma caixa de passagem. Ah, tem 15 metros cravados, mas tem uma curva? Tem. Então, tem que reduzir assim mesmo para 3 em 3 metros. Então, em cada trecho de tubulação, entre duas caixas, ou entre extremidades, ou ainda entre a caixa e a extremidade, né, só devem ser previstas no máximo 3 curvas de 90 graus. Ou, né, seu equivalente até no máximo 270 graus, não devendo ser previstas curvas, né, com deflexão superior a 90 graus. Então, por exemplo, o seu eletroduto entre uma parede e outra, né, de 90 graus de quina, ele vai ter que fazer uma curva de 90 graus. Então, a norma não admite que essa angulação seja inferior. Né? Pode ser superior a 270, mas não pode ser inferior, né, a 90 graus. Né? Então, lá, não devendo ser previstas curvas com deflexão superior a 90 graus, porque senão a curva vai ser muito grande, o teu condutor não vai ter capacidade de fazer. Essas caixas de passagem seriam aquelas caixas na parede com tampinha cega? Pode ser com tampa cega, ou você poderia incluir uma tomada ali, né? Ou uma caixa com interruptor, por exemplo. Se você não tem nenhuma tomada a incluir ali, você inclui uma tampa cega, exatamente. Perfeito. Quando não for possível evitar a passagem da linha por locais que impeçam, por algum motivo, a colocação de caixas intermediárias, né, o comprimento do trecho contínuo tem que ser utilizado um eletroduto de tamanho nominal imediatamente superior a cada 6 metros quadrados ou fração de perímetro. 6 metros quadrados não, 6 metros ou fração de perímetro. Né, de aumento da distância máxima calculada segundo o critério que nós vamos analisar já. Assim, o aumento, né, por exemplo, de 9 metros implica um eletroduto com o tamanho, né, dos degraus acima do inicialmente definido, com base na taxa de ocupação máxima indicada no trecho da norma, no trecho A, primeiro trecho. As curvas, quando originadas do dobramento do eletroduto, sem o uso de acessórios específicos, não devem resultar em redução das dimensões internas do eletroduto. Ok? Então, devem ser empregadas as caixas. Ó, a A e a B, o que a gente tinha comentado. Em todos os pontos... Vou ler de novo aqui. As curvas, quando originadas no dobramento, né, do eletroduto, sem o uso, né, de acessório específico, não deve resultar em redução da dimensão interna do eletroduto. Ou seja, a dimensão do seu eletroduto, né, ela tem que ser mantida. A curva é outra coisa. Então vamos lá. Em todos os pontos da tubulação onde houver entrada ou saída de condutores, exceto nos pontos de transição de uma linha aberta para uma linha em eletrodutos,
os quais, nesses casos, devem ser, né, rematados com buchas. Ok? Item B, ó, em todos os pontos de emenda ou de derivação de condutores, né, você tem que colocar essa espécie de bucha. Sempre que for necessário segmentar a tubulação para atendimento, né, do comprimento, né, de 15 em 15 metros, ou de 3 em 3 metros. Ou seja, você chegou no limite daquela toalhinha, né, de eletroduto. Você quer continuar, então você tem que ter uma buchazinha para fazer, conectar uma na outra. Uma luva, né? Conectar uma na outra. Para conectar, né, uma linha de eletroduto com uma curva de 90 graus também. Né? Você não pode... O que esse trecho da norma diz? Né? Ele diz para você que você não pode pegar um eletroduto, aquecer e envergar ele. Eu preciso fazer uma curva de 90 graus. Então eu vou aquecer e vou envergar ele. Não. Né? Você tem que trabalhar com uma peça. Esse trecho da norma afirma isso para gente. Você tem que trabalhar com uma peça específica para a curva e atarrachar a união entre elas. A localização das caixas deve ser de modo a garantir que elas sejam facilmente acessíveis. Elas devem ser providas de tampas, né, as tampas cegas, né, caso aloje interruptor, ou caso aloje interruptores, tomadas de corrente, né, e de congêneres, fechadas ou com um espelho, né, que contemplam a instalação desse dispositivo. As caixas de saída para alimentação de equipamentos podem ser fechadas com as placas destinadas à fixação desses equipamentos. Né? Porque tem equipamento que ele já vem especificamente, né, com um acabamento. Então, esse tipo de caixa você pode fechar direto com aquele acabamento. Exemplo, tá? Aquele espelho que vem com aquele terminal de antena, né, de cabo coaxial. Então, você já pode, permitido o uso de um acabamento específico. Admite-se a ausência de tampas, né, em caixas de derivação ou de passagem instaladas em forros ou pisos, né, desde que essas caixas efetivamente só se tornem acessíveis com a remoção da placa do forro ou do piso falso, né, em que se destina exclusivamente a uma emenda ou uma derivação de condutores, sem acomodar nenhum dispositivo do equipamento. Isso aqui, por exemplo, gente, você vê muito em laboratórios de informática, em salas de controle, que o piso, por exemplo, é de madeira, ou o piso é montado, não necessariamente madeira, mas o piso é todo montado. Então o cabeamento passa todo por baixo, né? E você tem aquelas tomadas disponíveis lá. Então essas passagens, né, elas são permitidas que fiquem por baixo do piso, mas que você só tem acesso se você tirar esse tipo de forração ou tipo de piso, ok? Para acessar e fazer devida manutenção ou reparo. Os condutores devem formar trechos contínuos entre as caixas, não se admitindo emendas e derivações senão no interior das caixas. Ok? Ou seja, você não pode fazer emenda no meio do eletroduto. Condutores emendados ou cuja isolação tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material não devem ser enfiados em eletrodutos. Né? Então, se você fizer uma emenda e isolá-la com fita isolante ou com outro tipo, por exemplo, o termorretrátil, né, que você encaixa dentro do condutor, faz a emenda, vem com o termorretrátil, aquece e ele gruda. Né? Mesmo dessa forma, não pode ficar enfiado no eletroduto. Tem que ficar ali na parte da caixa de passagem. Na montagem das linhas a serem embutidas em concreto armado, por exemplo, os eletrodutos devem ser dispostos de modo a evitar sua deformação durante a concretagem. Então, assim, os eletrodutos têm que suportar, né, esse tipo de energia ali, né, de prensa, né, com a fabricação da coluna de concreto, por exemplo, ou de trecho de concreto. Laje, por exemplo. As caixas, bem como as bocas dos eletrodutos, devem ser fechadas com vedações apropriadas que impeçam a entrada de argamassa
ou nata de concreto durante a concretagem. Por isso aqui a ponta delas fica sempre para dentro da caixa de passagem. As junções dos eletrodutos embutidos devem ser efetuadas com auxílio de acessórios estanques aos materiais de construção, né? Então, a junção de um eletroduto com outro embutido, né, deve ser efetuada com um acessório específico, né, de material de construção. Então, você pegar um eletroduto, você quer emendar com outro eletroduto, você não pode emendar com um fita isolante ou com uma cola, né? Você tem um material de união específico. Os eletrodutos só devem ser cortados perpendicularmente, né, e perpendicular à linearidade dele, né? Então você não pode cortar diagonal, por exemplo, né, nem em formato bonitinho de corte. Você pegou a sua tubulação, então você tem que ser cortado perpendicular. Retirar toda a rebarba, né, suscetível de danificar o isolamento dos condutores. Porque se você vai passar cabeamento, né, e ele está mal cortado ou com rebarbas, isso viram lâminas para os isolamentos dos condutores, né? Então, quando você for forçar a passagem, puxando, né, com o guia do condutor, ele vai raspando e vai arrancando o isolamento elétrico. Nas juntas de dilatação, os eletrodutos rígidos devem ser seccionados, né, o que pode exigir uma certa medida compensatória, né, como, por exemplo, o uso de luvas flexíveis, né, ou cordoados destinados a garantir, né, a continuidade elétrica do eletroduto metálico. Quando necessário, os eletrodutos rígidos, né, e isolantes devem ser providos de juntas de expansão para compensar as variações térmicas. E o que acontece? Com a variação térmica, né, por exemplo, aquela parede pega sol, né, e é um ambiente muito frio, então horas está muito quente, horas está muito frio. Então aquela parede tende a aquecer muito, né? Então o teu eletroduto ele pode sofrer com aquele alto aquecimento naquela exposição dele, né? Ou são eletrodutos externos, né? Numa área industrial, por exemplo. Só que aquela área é muito aquecida, então aquele eletroduto ele pode sofrer também. Então, quando necessário, o seu eletroduto, né, ele precisa ser provido de juntas de expansão para compensar essa variação térmica. Então, se aquele ambiente aquecer muito ou esfriar muito, não vai passar essa troca térmica abrupta, né, para o eletroduto. A enfiação dos condutores só deve ser iniciada depois que a montagem dos eletrodutos for concluída, né? Não restar nenhum serviço de construção suscetível de danificá-los, e as linhas forem submetidas a uma limpeza completa. Porque assim, você está fazendo a obra e você está fazendo tudo ao mesmo tempo, ao invés de terminar a obra e passar cabeamento. Então você está quebrando parede, colocando eletroduto interno, já colocando massa e já passando o condutor. Então nesse processo pode vincar, aí pode entrar umidade no eletroduto, né? Pode fazer uma ponta aí na hora da passagem de condutor, raspar, né, e perder o isolamento dele. Então montou o eletroduto, encaixou nas caixas de passagem, né, você tapou lá o buraco da parede lá com massa, aí sim você pode efetivamente estar passando seus cabeamentos. Para facilitar, né, a colocação dos condutores, por aquilo que pareça, está escrito assim na norma, podem ser utilizados, né, guias de puxamento, famosas guias, ou talco, né, parafina ou outros lubrificantes que não prejudicam a isolação dos condutores, né, e que nem sejam materiais condutores de eletricidade. Observação: ó. Os guias de puxamento só devem ser introduzidos após finalizadas as tubulações e não durante sua execução, né, porque a passagem, né, da guia ali, ela pode tirar de posição o eletroduto. Por isso é que só pode passar guia com condutor se tiver tudo concluído, a parte de instalação dos eletrodutos e caixa de passagem. Bom, nessa tabela 1, né, a gente consegue determinar a bitola, né, o diâmetro dos condutores, quando os condutores forem, o diâmetro dos eletrodutos, quando os condutores forem iguais, né, de diâmetro igual.
né? Então, a tabela 1. Temos o número máximo de condutores, né, com esse tipo de isolamento, ó, pirachique e antiflã, que podem ser colocados dentro do mesmo eletroduto em PVC, considerando todos os condutores com a mesma seção, né? Então, deixa eu ver antes do exercício aqui. Vamos aumentar essa tabela. Tá, número de condutores em isolados, né, com PVC em eletroduto de PVC. Então, aqui, se você tiver dois condutores isolados, dois condutores de 1,5 milímetros, você vai utilizar um eletroduto de meia polegada. Se forem, por exemplo, aqui, ó, três condutores de 2,5, de 2,5 milímetros quadrados, você vai utilizar, ainda pode utilizar meia polegada, né, o eletroduto. Agora, se você for trabalhar com dois condutores, por exemplo, ó, de 4 milímetros, aí você já tem que mudar para 3 quartos. Até 5 condutores Desculpa, 4 condutores de 4 milímetros você pode usar 3 quartos. Se for utilizar dois condutores de 6 milímetros, o eletroduto vai ter que ser de 3 quartos. Se já for subir para 3 condutores de 6 milímetros, olha o eletroduto, ó, já é obrigatório usar de 1 polegada. Então é muito difícil você ver livro, né, que explora essa parte. Porque você vê toda a parte de instalação elétrica, mas a parte de eletroduto, né, é falho. Então é extremamente normal, depois de você ter, aí você tem uma formação ruim, né? Aí depois de você montar toda a tua obra, tá pronto. Agora é só fazer a parte elétrica da obra. Aí você vai passar a quantidade de condutores baseado na norma, né, para fazer a instalação elétrica, com base na BNT NBR 5410, e o eletroduto não der passagem. E o eletroduto é muito magrinho para essa quantidade de cabo. Aí você fala, cara, mas eu não passei nada de errado, nada demais em comparação com o que está na norma, né? Então, caramba, como é que eu faço? Então, é muito importante a parte de eletrodutos, mais do que a gente imagina. Ó, vou trabalhar com dois cabos de 10 milímetros, trazendo lá do, né, do medidor lá no poste até o teu quadro de distribuição de energia. Então, por exemplo, cabo de 10 milímetros, dois cabos de 10 milímetros. Tem que usar eletroduto de 1 polegada. Se forem três cabos de 16 milímetros só, tem que ser de 1 polegada e 1 quarto. Ok? Então, isso aqui é bastante importante, essa tabelinha aqui. Então, vamos fazer um exercício para a gente dominar isso aqui. Vamos pegar um estudo de caso. Ó. Determine a bitola do eletroduto de PVC capaz de acomodar 6 condutores de 2,5 milímetros quadrados. Então, vamos precisar da tabela. Então, vamos pegar 6 condutores, né, de 2,5. 1 polegada. Correto? Então, utilizando essa tabela 1 da norma, né, sobre eletrodutos, é o eletroduto que você vai utilizar de 1 polegada. Ok? Vamos fazer um exercício. Determine a bitola do eletroduto de PVC capaz de acondicionar, né, de acomodar 3 condutores de 4 milímetros quadrados. Então, vamos consultar a tabela. 4 milímetros quadrados, 3 condutores. Ó. Então, segundo a tabela, vamos utilizar o eletroduto de 3 quartos de polegada. Mais um estudo de caso aqui. Determinar a bitola do eletroduto de PVC capaz de acomodar 2 condutores de 10 milímetros. Então, 10 milímetros, 2 condutores. Ó, 2 condutores, 1 polegada. Né? Perfeito?
Bom, agora é o seguinte, até esse momento, você só passa condutores de mesmo diâmetro. Então, você utilizou a nova BNT 54, BNT NBR 5410, né? Determinou o diâmetro de cada condutor. Se todos os condutores forem de mesmo diâmetro, você vai usar o trecho da norma da BNT, NBR 5410, para fazer os cálculos com a tabela 1. Agora, se você tem no seu projeto condutores de 2,5 milímetros de polegada, de 4 milímetros de polegada, de 6 milímetros de polegada, como é que você vai saber qual o eletroduto utilizar? Né? São condutores de diâmetro diferente. Como é que a gente faz? Aí você vai ter que pular outras duas tabelas, para a tabela 2 e para a tabela 3. Então, aqui, ó, você tem que prever 4 itens, ó, quando os condutores não possuem a mesma seção. Primeiro, determinar a seção dos condutores que irão passar no interior do seu eletroduto. É todo aquele cálculo de análise das tabelas, né, de dimensionamento de condutores. Dimensionamento de diâmetro de condutores. Segundo item, né, determinar a área total de cada condutor, considerando a camada de isolamento. Né? Então você tem seu condutor de 2,5 milímetros. Mas você não pode esquecer que ele tem seu isolamento, então ele ocupa um espaço maior, correto? Aí a gente avalia a tabela 2. Em terceiro, efetuar a soma das seções totais, né, obtidas no item anterior. Então você, já com a determinação da seção dos condutores, já com a informação sobre a área total de cada condutor, isso inclui, né, o diâmetro do cobre mais a camada de isolamento, aí você vai somar isso com base na quantidade de condutores também, tá? São 1, 2, 3, 4, 5 condutores. Né? E a partir daí você vai somar tudo para você ter uma ideia, né, de área total que você precisa verificar. Então, com o valor da somatória, você vai determinar pela tabela 2 na coluna de 40% de área, que é o ideal. Né? O valor imediatamente superior ao valor da somatória, né, e o valor do respectivo diâmetro, né, do eletroduto que vai ser utilizado. Então, um exemplo aqui é a tabela 2. Deixa eu aumentar para a gente aqui. Então, vamos lá. Então, dimensões totais dos condutores isolados. Tem um condutor com esse tipo aqui de isolamento. Perfeito? Então, aqui, ó, a seção do condutor, 2,5. Né? Aqui, ó, diâmetro externo do condutor, ou área total. Então, aqui nos interessa mais, ó, a área total. Então, 2,5 para condutores de 2,5. Né? Se for esse tipo de material aqui, você vai usar 10,7 milímetros quadrados. Né? Se for desse material aqui, ó, também 2,5 vai dar 10,7 de área total. Então, 2,5 milímetros quadrados, aqui, ó, você tá, a seção do condutor. Né? E se for esse tipo de isolamento, vai de 9,1 até 10,7. Se for esse material aqui, 10,7 de área total. Ok? Que você prevê. Então, 4 milímetros quadrados para a área total, 13,8, de 11,9 a 13,8. Isso é baseado em norma. Se for desse tipo de material aqui de isolamento, então 13,8. 6 milímetros, 18,1, ou se fosse outro material, 20,4. Esse material aqui você vai reparar que até 16 milímetros quadrados, né, de seção de condutor, ele, dependendo do fabricante com o mesmo material de isolamento, ele pode variar dentro dessa especificação aqui. Passou de 16 metros
quadrados, 16 milímetros quadrados, desculpa, né, você já passa a ter um valor específico baseado por norma de isolamento. Tá vendo? Não vai de mínimo a máximo. Ok? E a taxa de ocupação para eletrodutos de aço, então depois que você utilizou esses valores aqui, ó, dimensões totais dos condutores isolados, depois que você usou isso aqui, né, então você tem o seu diâmetro, você tem a área total. Usou essa tabela aqui, fez o seu cálculo, aí você vai pegar o valor final e você vai atribuir aqui. Né? Ocupação máxima, ó. Qual é o ideal? Não é 40% de área que afirma para a gente? Então nós vamos olhar aqui. O mais importante é o seguinte. Passou, por exemplo, passou de 53 milímetros quadrados, eu já pulo para o eletroduto, né? Ocupação máxima 90 aqui, ó. Passou de 53, eu já pulo para 90. Então eu uso, né, um eletroduto de 3/4 de polegada. Passou de 90, eu já pulo para 152. No meu cálculo, passou de 90, eu já pulo para 152, de porcentagem de área. Já uso, né, um diâmetro de 1 polegada. Então, ó, 246, bateu o meu cálculo, eu já vou usar, né, um eletroduto de 1 polegada e 1/4. De 1 e 1/4, né, que a gente chama. Ou de 1,5, ou de 2 polegadas. Então, tudo com base no valor que a gente vai calcular aqui. Né? Deixa eu só ver se tem alguma dúvida até o momento. Não, ninguém escreveu nada aqui. Então vamos lá. Vamos para exercício agora. Bom, determine um eletroduto de aço capaz, né, de acomodar 4 cabos isolados, né, Plastic Flex, e 4 de 4 milímetros quadrados e 2 cabos isolados, né, com plastic anti-flam de 6 milímetros quadrados. Qual é o eletroduto que eu preciso usar nessa quantidade? Ó? Nós temos total de 6 cabos elétricos passar por aquele conduíte. Aí na dúvida já chuta 1 polegada, né? Não, calma. Ou 1 polegada e 1/4. Não, calma, vamos fazer o cálculo. Vamos lá, temos 4 cabos de 4 milímetros quadrados, né? Então aqui, ó, 4 cabos, 4 milímetros quadrados. Então 4 milímetros quadrados, vamos ver aqui, ó, 4 milímetros quadrados. Plastic Flex. Então, ó, o 4 aqui, ó, Plastic Flex, Pirastic Flex, 13,8 milímetros quadrados. Tá vendo? Então, incluímos aqui, ó, 4 cabos vezes 13,8 milímetros quadrados, que é a área total de um cabo de 4 milímetros, levando em conta o isolamento, vai dar um total de 55,2 milímetros quadrados. Né? Encontramos essa informação na tabela 2. Ó. Dimensões totais dos condutores. Aí vamos para o próximo condutor de 6 milímetros. Então, se você tiver um eletroduto com vários diâmetros de condutores diferentes, então você não pega pelo maior, não. Tá? Você tem que fazer isso aí para todos eles e somar esses valores. Vamos lá. 6 milímetros são 2, né? Para anti-flam. Então, aqui no anti-flam são 6 milímetros, 18,1 área total. Então, se são 2 condutores, então ser 18,1 vezes 2, 36,2 milímetros quadrados. Ok? O que nós vamos fazer agora? Vamos somar 55,2 milímetros quadrados com 36,2 milímetros quadrados. Então, o total é ocupado pelos 6 cabos deu 91,4 milímetros quadrados. O que a gente faz? Essa tabela a gente já não usa mais. Vamos agora para a tabela 3. Na tabela 3, né, vai procurar aqui a ocupação máxima. Nosso valor deu 91,4 milímetros quadrados. Então, olhando aqui, ó, ocupação máxima, levando em conta que o padrão é 40% de área, né, da área utilizada. Então, ó, 91. Nós temos 91 aqui? Não. Mas nós temos o número
53, 90, 152. Então aqui, ó, 53, o primeiro item da coluna. Nosso cálculo foi maior. Então vai para o próximo. 90, foi quase, mas é maior. Então nos obriga a pular para, né, 152% de área total. Então, o eletroduto vai ser o de 1 polegada aqui, ó. Não, tamanho nominal do diâmetro externo do eletroduto, ó. Vai ser de 1 polegada, utilizando a tabela 3. Perfeito? Vamos para outro exercício aqui, ó, outro estudo de caso. Então nós temos agora, né, um eletroduto de aço capaz de acomodar 3 cabos isolados de 2,5 e 2 cabos isolados de 4 milímetros. Né? Vamos lá, o primeiro cabo isolado com pirastick são 3, de 2,5. Então aqui, ó, 2,5 pirastick flex, vamos usar 10,7 milímetros quadrados. Como são 3 cabos, vezes 3. Então tá lá, 32,1 milímetros quadrados. O segundo caso, também, ó, pirastick flex, 4 milímetros quadrados, 2 cabos. Então 4 milímetros quadrados, 13,8. Vou pegar 13,8 e multiplicar pelo número de cabos, que são 2. Então, 2 vezes 13,8, 27,6. Vamos somar 27,6 com 32,1 e vamos ter um total de uma área, né, ocupada com 5 cabos. Ó lá, né, 3 de um tipo, 2 de outro diâmetro. 59,7 milímetros quadrados. Agora a gente abandona a tabela 2 e vamos para a tabela 3. 59,7, ó, é maior que 53, que é o primeiro caso. Então vamos ser obrigados a utilizar, né, 90% de área. E olha aqui, ó, qual é o diâmetro externo, né, do eletroduto? 3/4 de polegada. Perfeito? Alguma dúvida, galera, em relação a isso aqui? Bom, Não, tranquilo. esse item aqui, né, ele é curtinho, tá vendo? Então a aula de hoje eu preparei somente esse item aqui, que lá na frente nós vamos usar. Então eu botei bastante exemplo aqui, ó, com passo a passo, tá? Vou disponibilizar esses, né, essas resoluções para vocês. É simples, tá vendo? Mas é uma coisa muito necessária. É simples, mas basicamente ninguém faz, tá? Então eu vou disponibilizar para vocês, deixa eu até salvar aqui. E eu destinei, né, uma aula um pouco mais curtinha para eu ficar disponível, né, a tirar dúvidas em relação aos trabalhos de vocês. Porque eu estou vendo que o pessoal está com dificuldade, não está enviando, alguns me mandam mensagem, outros não mandam mensagem, mas também não enviam trabalho. Tá? Então eu estou disponível agora, eu vou encerrar essa gravação aqui para eu ficar avaliando os trabalhos de vocês. Opa, tem uma dúvida aqui, ó. Esses 4 milímetros quadrados não deveria ser 4 milímetros? Pois está falando no diâmetro e não na área do condutor. Então, você então, o diâmetro do condutor, ele não é só assim, ó. Ele é assim e assim, né? Então ele pega, né, a área do diâmetro do condutor. Por isso que você vê valores maiores ali, né? Porque você pega aquele circundante todo, entendeu? Por isso que é uma área, por isso que é milímetro quadrado. A área de ocupação. Ok? Vou desativar